suas esperanças. Então, um exemplo que ela trouxe que eu achei bem interessante e vale a pena mostrar porque representa de forma muito palpável a forma que a burocracia e a política, elas inviabilizam a ação coletiva. É quando ela comenta sobre os agricultores que precisavam do maquinário, então, para produzir, mas eles não receberam porque estavam esperando que o grupo bolcheviques, então a cúpula idealista do bolcheviques, fizessem a liberação burocrática desses equipamentos. Sendo que, se fosse de fato uma revolução libertária, eles não precisariam dessa autorização. Era apenas ir até lá, buscar o maquinário, usar e fazer com que esses produtos eles fossem distribuídos. Ah, mas e aí sem a classe intelectual, o que a gente vai fazer? Os pobres não vão saber se realizar, não vai existir organização. Sim, tudo isso é verdade, é claro que é verdade, porque é da estrutura, na verdade não é estrutura, mas é do próprio ideal desse sistema fazer com que os pobres sejam burros, né? Não é interessante que eles tenham autonomia, que eles tenham experiência no jogo político, ou tenham desenvoltura nesses processos burocráticos, ou então de distribuição de recursos. É lógico que se a gente não educa a sociedade para uma emancipação, não vai educar assim com bastante... Eu não sei se essa palavra é boa, porque a educação ela é por si própria uma forma de colonização intelectual. Então, não seria educação, mas seria incentivo. Se não se permite que a ordem social ela experimente modos de se existir fora desse modelo exploratório, é óbvio que ela nunca vai se realizar. Tá todo mundo assim, tipo, com o cérebro meio que pasteurizado, então óbvio que não vão saber o que fazer depois. O mito da caverna, pronto. O clássico seria o mito da caverna. Se a gente pensa que eles estão existindo há centenas ou dezenas de anos em um lugar onde apenas mostram ilusões e reproduzem os próprios grilhões, então quando eles se soltassem dessas correntes, eles não saberiam o que fazer, demoraria um pouco. E, de fato, isso seria um pouquinho caótico. E é muito interessante também, outro ponto que eu gostei muito desse artigo, da Emma. Infelizmente, há 100 anos atrás ela está tornando factível algo que eu imagino, mas eu não tenho essa habilidade de tornar tão elucidativo, é o fato de que a revolução ela depende de uma violência e depende de alguma maneira do terrorismo, mas parece que se esqueceram, ou eu vejo que hoje o Estado usa a violência de forma a tornar o sistema neoliberal possível através da repressão. A mídia usa a violência com o interesse de articular as narrativas e desvalorizar a perspectiva libertária. Então, até mesmo colocando pobres contra pobres. E aqui, no caso da Revolução Soviética, os libertários utilizaram a violência, mas eles tinham em vista a autonomia e a perpetuação da liberdade e das relações sociais horizontais. Olha só que palavra maravilhosa. Mas não aconteceu, porque a classe política dos bolcheviques ocuparam essas posições de dominação e começaram a atuar por interesses próprios. Interessante que hoje a Rússia, ela, por exemplo, o meu último vídeo foi sobre o cinema, sobre a arte, o estereótipo do gay sigiloso e com um político e com um ator. E é interessante pensar que hoje a Rússia ela tem programas de opressão muito bem desenhados em torno dessa comunidade, mas não necessariamente significa que a Rússia seja comunista, ou apesar de chamarem a Rússia de comunista, esses programas de opressão eles expõem uma contradição e uma hipocrisia. Não é hipocrisia, porque eles sabem que eles estão fazendo isso por interesses ideológicos. Então,
é muito mais um elemento intelectual e profissional da política que responde à necessidade de dominação e apaziguamento dos corpos e dos seres. E aí esses seres, e o que mais me estranha é que as pessoas elas olham para isso e tornam isso a moral universal, do tipo, tá bom, tá na lei que a gente pode oprimir essas pessoas, então vamos oprimir essas pessoas. E é exatamente isso que está sendo criticado no texto da Emma. Ela olha pro conservadorismo político, não necessariamente prático, porque eles estavam num contexto de revolução, então existiam valores revolucionários muito fortes e muito acentuados nos motivadores desses grupos, mas se tornou de novo um aparelho de interesse do Estado e de um grupo muito específico, no caso eram bolcheviques. Utilizaram da violência apenas para reorganizar as figuras de poder, não para de fato instituir um novo modelo de sociedade. Sim, eu queria ter dito mais sobre o texto da Emma, mas eu provavelmente vou trazer outros conteúdos, porque isso era um texto quase... claro, eu vou fazer um paralelo com a pesquisa do Dravin, e aí eu vou pensar aqui. Se vocês discordarem, vocês incluem nos comentários que a gente faz um diálogo. Mas basicamente pra mim, esse texto da Emma ele tá fundamentado na filosofia da narrativa, porque ele não vai trazer exemplos de revoluções anteriores ao anarquismo, porque existiram, né, revoluções anarquistas anteriores aos bolcheviques, à Revolução Russa, mas trazer justamente uma experiência pessoal inserida num contexto histórico e é narrativa. Então, esse exemplo da narrativa é muito, muito, muito palpável, porque não significa que a narrativa ela seja alienante. Ela só significa que é uma característica, é uma particularidade do discurso narrativo trazer a radicalização da experiência individual. E que pode servir à emancipação. Não necessariamente, mas pode servir. E aí, por fim, agora eu vou tentar, e esse aqui vai ser mais rápido, apesar de não menos importante, mas passar por uma produção, eu não sei o nome disso aqui, não é um artigo de opinião, não é um ensaio, não é uma crônica, mas praticamente uma revisão bibliográfica documental das antigas COPs que a Lazares fez. Então ela vai olhar para a COP 30 e aí o título sintetiza bastante isso, que é O Dia Seguinte Não Veio. Porque a COP 30 ela foi um evento bastante acalorado, e eu não tô sendo irônico porque tava quente pra caramba lá no estado que sediou, mas eles estavam literalmente usando ares condicionados, combustíveis fósseis, tornaram todo o palco político algo muito mais performático do que verdadeiramente prático. Então, as soluções que surgiram, elas não são inovadoras, continuam parecendo uma grande mentira. E aí, esse evento, que era para ser um lugar onde o multilateralismo atuasse de forma harmoniosa e em prol de mudanças e ações que combatessem as problemáticas climáticas, se tornou algo que parecia, nas palavras dela, uma grande mentira. Na verdade, uma meia-verdade. Então ela vai até sintetizar aqui, sintetizar não, mas parafrasear não, até citar mesmo uma frase muito famosa de que... eita, vamos ver se eu acho aqui. Porque tantas palavras que às vezes é difícil procurar, mas é uma frase sobre... Calma aí. Já tô aqui, não vai... Agora não tem problema esperar mais um pouquinho. Aqui, ó. Chegou o tempo de colonização. Aqui no fim voltou-se... Benjamin Franklin. Uma meia-verdade é muitas vezes uma grande mentira. Então, pra essa autora,
ela defendeu muito bem que a COP, ela foi um lugar, assim, onde houveram muitos discursos, mas poucos interesses em, de fato, implantarem mudanças significativas ao combate das mudanças climáticas. E aí, as mudanças climáticas, elas não se reduzem simplesmente ao aquecimento global. É também uma questão da ascensão das ditaduras, das problemáticas da democracia, os ricos e os pobres. Então, é muito simplista dizer que as COPs, elas servem apenas a relação entre governos com interesse de preservação ambiental. Mas elas também deveriam, né, estar respondendo a esse turbilhão de questões sociais que estão caminhando para uma tragédia. Não existe outra palavra para isso. E ela vai trazendo isso ao longo do texto, de que as COPs, elas evoluíram para um sentido. Então, as suas primeiras edições não pensavam sobre uma revisão do uso das energias fósseis, mas apenas num debate sobre o que fazer. E aí surgiram outros termos, então, por exemplo, phase out, o phase down. Phase out seria a suspensão total dos combustíveis fósseis, que não foi aderido, então a economia neoliberal nunca abdicaria do uso de combustíveis fósseis. E aí surgiu o phase down, que seria a abdicação parcial dos combustíveis fósseis. E aí, que inclusive foi em Dubai, ironicamente, ou coincidentemente. Com o passar dos anos, a COP, ela se tornou um evento mais e mais organizado, ainda que com a experiência da COP30 se mostrou um grande fracasso o multilateralismo e a cooperação entre os diversos países, porque ao mesmo tempo que houveram muitas soluções, as soluções propostas, elas não eram absorvidas consensualmente, ainda que o consensual nunca seria atingido. Ficou uma impressão, de acordo com a autora, que além da discordância, a democracia não é democracia. Caramba, agora eu vou lembrar o nome dessa palavra. Que é a diplomacia entre os países na promoção dessas soluções não foi atingida, principalmente. E ao contrário, houveram desrespeitos, houveram deslegitimações, e o Brasil ficou interpretado assim, por causa dessa política multilateral, o Brasil passou a impressão de que não estava tão interessado em, de fato, tomar partido, mas apenas tentar manter uma certa carapaça de paz e harmonia e, sei lá, mediação, sendo que no final das contas isso só tornou as coisas mais favoráveis, e sempre que houver essa imparcialidade, que não é parcial, que não é imparcialidade, na verdade uma parcialidade a favor de quem está ganhando com esse programa destrutivo e esses mecanismos de injustiça. Por isso que então o Brasil não ficou com uma cara de imparcialidade, ficou com uma cara de que simplesmente não estava afim de realmente combater os combustíveis fósseis. Estranho, ou não tão estranho, porque o nosso querido governo, eu digo nosso porque a gente foi eleito coletivamente, mas o nosso estado, e eu digo estado porque independente de quem coloque, esquerda, direita, indeciso, eles sempre vão agir da mesma maneira, porque o estado brasileiro, ele tem historicamente comprometido com a classe que lucra com essas violências, esse clima de galera, não trabalhando aí, porque vocês vão comprar uma casinha, vocês vão comprar um carro, e não precisa fazer revolução. Vamos apenas de vez em quando liberar um auxílio emergencial, fazer uma coisa aqui, outra ali, fazer folga, talvez vocês precisem de um feriado novo, e basicamente esse é o nosso cenário. Não existe fornecimento tudo isso aqui, né? Porque eu mesmo não vai mudar
praticamente nada na minha vida. Isso aqui é meu entretenimento, meu passatempo. O que eu poderia sintetizar? Que eu fiz um vídeo de 37 minutos e, bom, e aí abri mais uma porta para o YouTube me marginalizar, se bem que ser um artista sempre foi marginalizado, então é uma novidade. Vamos ver se galera, vamos fazer um... Eu vou caçar você! Tô pensando, calma aí, tô pensando. Calma aí, no próximo vídeo eu trago uma sugestão legal, assim. Eu vou, não vou fazer uma festinha. Apesar que, sabe o quê? Vamos aproveitar que eu vou subir esse vídeo na sexta-feira. Vamos fazer uma festinha. Vai pra uma festa, entendeu? Vamos aproveitar, já tá acabando o planeta mesmo. Foda-se. Os políticos não vão mudar, a sociedade também não quer mudar. Então, é isso. Vamos entupir nosso rabo de bebida, drogas e seguir a vida. Tração do local da escavação! Heróis nunca morrem. Aumentando o aspirador! Primeira rodada ganha. Concluída. O seu fim está ao meu... Pontuação: 1-0. A caça... Faz tempo que não tenho tanta companhia. Bora começar. Tenho muitos sistemas para hackear. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2. Capture o objetivo. Não desistam. A gente vai conseguir. O objetivo está ativo. De pé de novo. Ajudem-me. Tá no meu caminho. Eu vou... Não vai se livrar de mim tão fácil. Uma proeza Ganhando meu sustento. Submeta-se à minha vontade! Estou em chamas! Venham me encarar! A luta está só começando! Ergam-se, heróis! Bem ativado. Subindo. Traçando o local. Heróis nunca morrem. Vocês não podem! Intocável! Tempo extra.
Deixa eu tentar de novo. Eu tô com tudo! Vitória. Jogada da partida. Iniciando a escavação!